Perfeito, a gente vai começando aqui então, tá? Primeiramente eu gostaria então de convidar as nossas convidadas especiais aqui para se juntarem a gente. Palmas para as meninas. Sejam muito bem-vindas, meninas, para esse bate-papo. Muito prazer, eu sou o Juan, tá? Sou Head de People do Zen Club e eu vou conduzir esse papo aqui referente à geração Z. E a gente vai abordar aí aspectos sobre engajamento e retenção, tá bom? Então o objetivo é que a gente discuta um pouquinho aqui da experiência com as meninas e eu vou deixar também que elas se apresentem, contem um pouquinho de onde elas vêm, tá? Para que a gente comece aqui esse papo, tudo bem? Bora então, aqui do meu lado esquerdo eu tenho a Rafaela. Só um minutinho. Detalhes técnicos. Tá ouvindo, Rafaela? Perfeito. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho a Rafaela e ela vai contar um pouquinho do contexto dela. Rafa, tá contigo. Prazer, eu sou a Rafaela. Eu trabalho como assistente de RH numa empresa de agência, numa agência de publicidade, na verdade. Tá dando pra me ouvir tranquilo? Tá baixo, fala mais. Tá baixo? Mais pra cima. Eu trabalho numa agência de publicidade. A gente trabalha com modelo in-house, então a gente divide as equipes dentro dos clientes. Chama Oliver Marketing. A gente tem espalhado aí pelo mundo e pelo Brasil também. A iniciativa dessa conversa foi muito legal e chegou num momento muito certo, porque a gente tem conversado bastante sobre essa questão de retenção, de engajamento, a galera, como que a gente pode motivar, principalmente com essa volta assim, do trabalho híbrido, enfim. Então a gente trabalha bastante com isso e a geração Z também caiu como uma luva porque por ser uma empresa de publicidade, marketing, é um público muito jovem, né? Então é um público que já dentro de publicidade eles já transitam muito entre empresas e por ser jovens transitam mais ainda, né? A gente vai entender um pouquinho desses desafios, entender como a Rafa tá cuidando muito bem disso aí no dia a dia dela. E aqui na minha direita eu tenho a Lídia Freitas. Lídia, se apresenta um pouquinho pra gente, para entendermos aí o contexto sobre o qual vamos conversar. Prazer, gente, eu sou a Lídia, eu sou psicóloga, eu atuo como analista de desenvolvimento humano e organizacional na Yamp. A Yamp é uma empresa de software para e-commerce. Hoje a gente trabalha com 2 produtos principais, que é a loja virtual, onde os nossos clientes eles conseguem criar lojas do zero, né, junto com a gente, e com isso a gente conseguiu alcançar um público muito gigante, assim, e a gente tem a missão de democratizar o e-commerce dentro do Brasil. Então a Yamp ajuda com isso, né, com a nossa plataforma ali, que é totalmente gratuita para as pessoas. E também temos o nosso checkout, que é um produto que, enfim, a gente é líder nacional em checkout aqui no Brasil. E isso é muito legal porque a gente conseguiu atingir mais de 600 mil pessoas já com os nossos produtos. Hoje a gente trabalha no modelo totalmente home office, a gente alcança o Brasil inteiro. E o nosso público, né, na verdade os nossos colaboradores, eles são muito jovens, eles são da geração Z. E tem sido um desafio para a gente competir com o mercado, porque a gente é uma empresa de tecnologia, a gente sabe que o mercado de tecnologia ele está aquecido para os profissionais. Hoje a gente não compete só com as empresas nacionais, a gente compete também com empresas internacionais e o nosso desafio é a retenção dessa geração. Então a gente do RH tem trabalhado muito fortemente com ações para que isso aconteça dentro da nossa empresa e a Zen Club tem ajudado muito mesmo nisso. E eu posso até passar alguns dados para vocês depois do quanto que esse parceiro nosso tem contribuído para que a gente não sofra com um turnover de profissionais. Muito obrigado, vamos falar um pouquinho desses dados sim, mas para dar aqui o kick-off inicial nesse papo, eu acho que recentemente a gente tem visto e ouvido muito falar sobre essa nova geração e que essa galera não quer nada com nada, fica trocando de emprego e existe essa instabilidade quando a gente está falando sobre a escolha que as pessoas têm feito. A gente também tem percebido a grande quantidade de pessoas que recentemente têm pedido desligamento e ido ou buscado outras oportunidades. Isso acaba sendo um desafio, né? Nós do RH, a gente
gente sabe o quanto é caro, né, investir, treinar, desenvolver pessoas, para que em pouquíssimo tempo essas pessoas deixem as organizações. Então, navegando por esse mar aí, acho que temos muita coisa para entender, né, de como vamos, porque afinal de contas, gente, a geração Z só acabou de entrar no mercado de trabalho. A gente ainda tem todo um ecossistema ainda para ser desbravado, né, de trabalho de longas carreiras com essas pessoas. Mas entendendo sobre isso, vocês já perceberam isso no dia a dia de vocês, na empresa de vocês? De fato, vocês perceberam que a rotatividade ela é maior nessa faixa etária? Como que tem sido essa primeira vivência, esse choque inicial? Só para aí a gente começar a entender como que vocês têm percebido isso. Eu posso dizer com muito orgulho que a IAMP é um excelente lugar para se estar, para se trabalhar. Hoje o nosso turnover ele é de 6% e empresas de tecnologia geralmente ele gira em torno de 14%. Então é um turnover muito baixo assim, em comparação ao mercado. Então a gente pessoalmente não sofre tanto com essa rotatividade. Mas eu trabalhei por muito tempo com recrutamento e seleção na minha empresa e eu via muitos dos currículos das pessoas que estão entrando no mercado agora, né, dessa geração, com as pessoas assim, com trajetórias de 2 meses, 3 meses, já mudando de empresa e mudando, e você abordava essas pessoas que estavam há pouco tempo na empresa e elas queriam participar do processo, então eu vivi muito isso quando eu estava ali com o recrutamento, né? E eu achei interessante que você trouxe a geração que não quer nada com nada e tudo mais. Eu acho que é uma geração um pouco incompreendida, porque na verdade eles só querem viver diferente da forma com que as pessoas já estavam acostumadas a viver. Eu acho que agora a gente está olhando para a vida buscando qualidade, buscando encaixar o trabalho na nossa vida ao invés de viver para o trabalho, né? E aí essa geração ela está atrás disso, ela está atrás de viver, de ter qualidade, de estar numa empresa humanizada, acolhedora e que olha para ele e fala, olha, você não está bem hoje, então tudo bem, porque a gente sabe que quando a gente não está bem a gente não vai conseguir produzir, a gente não vai conseguir trabalhar da maneira correta. Então ter uma empresa que entende isso, que entende a saúde mental, como que ela funciona e acolhe as pessoas, é isso que esses jovens estão procurando. Então a gente não sofre com isso exatamente porque a gente olha para os nossos colaboradores, para as necessidades deles e busca atender isso para que eles se sintam o mais confortável possível dentro da nossa empresa. E você, como que você tem percebido esse movimento no mercado, na sua organização? Conta um pouquinho pra gente. Então, como a gente já tem uma movimentação bem grande, então tem um fluxo bem grande de pessoas entrando, pessoas saindo, a gente sempre trabalhou assim por ser do meio publicitário, mas às vezes a gente precisa estudar os motivos, né? E aí quando a gente estuda esses motivos é que a gente percebe a mudança que tem entre essas pessoas da geração passada e dessa geração atual que está começando a trajetória, e mesmo começando a trajetória eles são muito diferentes, antes você costumava ver, se você conversar com pessoas de outras idades, enfim, da família mesmo, são anos trabalhados na mesma empresa, às vezes no mesmo cargo, às vezes até com o mesmo salário por muitos anos, e eu tô cansado, mas vou continuar aqui, eu tô esgotado, mas eu vou continuar aqui. E a geração Z não aceita mais isso, então não existe mais aquela busca entre eu preciso moldar a minha vida pessoal para que se encaixe no meu trabalho. Não, o meu trabalho precisa se encaixar na minha vida pessoal, e se não se encaixar, eu vou para outro lugar, vou procurar outras coisas. E aí as empresas elas precisam investir, e elas vêm investindo muito nessa questão, principalmente de saúde mental, que é um ponto muito sério e muito forte nessa geração. E é essa movimentação, então eu preciso de saúde mental, eu preciso de um home office, principalmente depois da pandemia, né? Preciso de um home office, preciso de uma flexibilidade ali no meu horário, então eu quero ter um relacionamento, eu quero ter uma família, eu quero viajar, eu quero, sei lá, ficar com o meu pet. Então precisa dessa movimentação, apesar de ser um fluxo bem diferente do que a gente está acostumado.
precisa, que isso existe e é natural que isso exista, é natural que tenha mudanças entre as gerações. E não é uma coisa ruim, assim, não é, talvez a gente esteja construindo um mercado de trabalho que seja um pouquinho mais exigente em algumas coisas. E aí, com isso, a gente pode ter melhores profissionais. Então, se você se preocupar mais com a saúde da pessoa, obviamente ela vai trabalhar com mais gosto e vai ter um retorno. Apesar de ela poder sair a qualquer momento, ela vai dar um retorno para sua empresa durante aquele tempo que ela está ali, entendeu? Perfeito. E, pessoal, por que tem se tornado cada vez mais relevante trazer esse tipo de pauta e esse tipo de discussão, né? Quando a gente para analisar, até 2025, 60% da força de trabalho vai ser composta pela geração Z. Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, esse número é ainda maior. A gente está falando sobre 75%. A gente está olhando para um cenário, então, onde daqui a 2 anos, as pessoas que a gente vai estar contratando são em massa dessa geração. E, portanto, se a gente não entende dessa geração e se a gente não constrói um ecossistema para que essas pessoas se desenvolvam e queiram ficar nessas empresas, simplesmente a gente tem um sistema que não se retroalimenta. A gente tem um ecossistema de trabalho, a gente precisa recrutar pessoas e garantir que elas se mantenham engajadas enquanto para que a operação rode, para que, enfim, produza-se dentro das nossas organizações. Mas aí chegamos a um ponto. Acho que temos aqui alguns pontos sobre, tipo, empresas mais jovens. Eu também tenho a média de idade no Zen Club hoje, a média é de 32 anos. Então, é uma média bastante jovem. Cada vez mais a gente tem pessoas mais novas entrando em posições estratégicas na nossa organização. E isso faz com que toda a rotina da organização também seja repensada. Só que, de fato, tem aqui um desafio que nós enfrentamos, RHs principalmente, que é como que a gente aborda essa temática com as altas lideranças? Como que a gente traz esse assunto para a mesa, né? Então, isso também é um ponto que a gente precisa constantemente estar trabalhando. Porque, por exemplo, para trazer uma estratégia de saúde mental para a empresa, você precisa de dados. Você precisa de dados para que esse projeto seja, financiado. E isso tem sido, de fato, um desafio e que o Zen Club tem trabalhado cada vez mais em auxiliar o RH a trazer um pouco dessa visão. Na Yamp eu sei que a gente tem um case bem legal aí para contar e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho de como, né, visto que você tem aí um turnover muito baixo, um público jovem muito alto, então gostaria de entender um pouquinho como que foi, como que esse suporte aconteceu e para que as pessoas também possam aprender um pouquinho e não somente agora, mas depois também se quiserem trocar contigo. Perfeito. Bom, foi um divisor de águas, assim, eu diria, principalmente na nossa parte ali de recrutamento e seleção, quando a gente colocou a Zen Club, para vocês terem uma ideia ali, falando um pouco mais aqui, falando um pouco mais de dados, ali no começo do ano, entre janeiro e fevereiro, a gente teve muitas vagas abertas, mas apenas cerca de 1.000 inscrições, contando mais ou menos 500 inscrições por mês, né? Nessa época a gente ainda não tinha o Zen Club e aí a gente teve mais de 8 recusas de propostas, a gente só conseguiu fechar mais ou menos 3 vagas nesse período e aí a gente adotou o Zen Club. E a adoção do Zen Club, ela passou por muitas análises internas mesmo, a gente tinha acabado de fazer uma pesquisa de clima, a gente já tinha conversado com diversas pessoas no mercado, né, para entender qual que era o nosso nível de competitividade, porque a gente precisa competir, né? A nossa marca empregadora precisa estar forte para a gente conseguir atrair pessoas e a gente via que faltava muito esse benefício de saúde mental. Quando a gente rodou a pesquisa de clima, isso apareceu por muitas e muitas pesquisas, assim, né? Muitas pessoas comentaram que era isso que faltava e aí a gente implementou, então, no final de fevereiro, começo de março. E foi absurdo a forma com que a gente mudou a atração das pessoas pela nossa empresa.
empresa. Então, foi a única coisa que a gente mudou, né, de lá para cá. E a gente chegou ao número de inscrições de mais ou menos 3.500 inscrições, saindo das 1.000. A gente alcançou 860 inscrições por mês. Fechamos mais de 8 vagas. E, assim, o nosso NPS, assim, do processo seletivo aumentou. Então, a gente estava em 9.1, foi para 9.7, quase 8. E também a nossa taxa de conversão para entrevistas aumentou de 51% para quase 60%. Então, assim, foi muito legal ver na prática como que faz diferença você adotar um benefício e chamar a geração Z, né? Porque os nossos profissionais, eles são de tecnologia e a galera de tecnologia está vindo forte, como você falou, né? 75% do mercado até 2025 vai ser dessa geração. Então, é uma geração que realmente está pensando em saúde mental. E pensar em saúde mental quando uma empresa, né? Eu gosto de pensar dessa forma, quando uma empresa, ela assina ali o compromisso de que ela está oferecendo esse benefício de saúde mental, significa que ela olha para a saúde mental dentro da empresa como um todo, né? E a gente se preocupa muito com isso lá dentro. A gente promove diversas ações voltadas para a saúde mental. Temos a nossa liderança também, ela é conquistada por esse assunto, assim. Temos um projeto lá dentro, que é o projeto Conecta, em que a gente chama as nossas lideranças, eles sentam e eles conversam sobre saúde mental entre eles, porque eu acho que a liderança é talvez o cargo que mais sofre pressão dentro da empresa, né? E eles precisam manter os profissionais engajados e eles precisam se manter engajados também. Como eles vão fazer isso com tanto de responsabilidade que eles têm? Então, é muito interessante promover esse espaço de troca onde eles mesmos vão se reconhecer entre si nas suas preocupações, nas suas necessidades, eles vão conseguir trocar e isso é feito junto com uma psicóloga. Então, a gente promove desde o início, desde lá do nosso CEO, e isso vai cascateando para os nossos colaboradores. Então, é uma preocupação que atinge todos nós e eu fico muito feliz porque, como psicóloga, né, eu digo que o meu propósito é promover saúde mental, então estar numa empresa que olha para isso e que dá importância para isso, para mim é muito gratificante. Muitíssimo obrigado. E agora, para ir nos encaminhando para a reta final aqui, eu gostaria de entender, Rafa, o que a geração Z quer? Quando a gente está querendo atrair essas pessoas, a gente quer receber elas nas nossas empresas, a gente quer que elas se apliquem para nossas vagas, esses talentos maravilhosos. O que eles querem? Me conta. Essa geração precisa de um ambiente, eles precisam de um ambiente que tenha um trabalho feliz, que seja realmente que na verdade não seja um trabalho, mas seja uma carreira, um ofício. Então, aquela conversa ali básica sobre aonde você está indo com a sua carreira, por que você está trabalhando, se você está ali só por tal ou se você está ali porque você vai chegar em algum lugar. Eles querem um trabalho que seja ativo na sociedade. Então, o trabalho tem que ter um propósito, não é só um trabalho, não é só abrir o computador, no final do dia fechar o computador. Então, você está fazendo por um motivo, você está fazendo para chegar em algum lugar e o que você está fazendo tem um propósito. Se você for parar para pensar assim, até às vezes a gente que está mais acostumado assim, no RH a lidar com pessoas, a lidar com dados e todas essas coisas, quando a gente vê que um trabalho nosso, inclusive, como ela disse, a implantação do Zen Club, a utilização desse benefício, quando você vê que uma coisa que você fez teve um impacto tão grande que funcionou para alguma coisa, obviamente você fica mais engajado, você tem mais vontade de estar ali e de fazer o seu trabalho. Então, acho que basicamente é isso, né? Essa flexibilidade, esse propósito, esse caminho e esse cuidado também. Acima de tudo, esse cuidado. Perfeito, muito obrigado. Então, assim, resumindo o que eu ouvi aqui, foi que o Zen acabou contribuindo bastante desde o momento ali, né, da atração como um chamariz, né, de um novo benefício oferecido e também nesse engajamento, né. Bom, dentro dessa visão, meninas, uma coisa que eu tenho percebido também na minha vivência, na minha experiência com essa tratativa com essa geração, tem sido muito sobre 3 grandes pilares, eu diria, né,
que é engajar de fato, ou seja, garantir que as pessoas vejam sentido no que elas estão fazendo, que se conectem com todos os touch points ali, né, do processo seletivo, que o processo seletivo seja transparente, que a vaga tenha a ver numa descrição com o que ela procura, com não ser complicado, não ser burocrático, talvez nem ser formal demais, sabe? Quando a gente está falando sobre desenvolver, comunicar de fato para as pessoas as possibilidades que a organização traz, eu acho que isso é muito importante. A gente fala sobre as novas gerações e cada vez mais parece que as pessoas já chegam nas empresas. Quando que você é promovido? Como que é? 6 meses. 6 meses se passaram e a minha promoção. Na área de tecnologia, não sei como que é de vocês, gente, mas lá na minha empresa é assim mesmo, que é 6 meses e cadê meu mérito aqui, querido? Não funciona muito bem assim. Então a gente está tendo que reajustar todas essas rotas, né? No caso específico de saúde mental, a Isabela Camargo, ela fala uma coisa que me chama muita atenção, inclusive. Amanhã temos palestra da Isabela Camargo, 6 horas, amanhã 6 horas. Ela fala uma coisa que se tornou cafona falar que a gente se preocupa com saúde mental. Porque, na verdade, já devia ser obrigação de todo mundo, né? Só que essa geração se tornando cada vez mais exigente, é como você passar na vitrine de uma loja e olhar pra dentro e ver que tem algo ali que não tá muito legal. Então, ter benefícios, ter iniciativas, ter projetos que tangem essa sistemática, essa temática, podem justamente mostrar que ali é um ambiente seguro, né? Para a gente finalizar aqui por esse próximo passo, como vocês têm trabalhado com a liderança de vocês, porque eu acredito que aqui temos um desafio, né? Como estamos desenvolvendo a nossa liderança para liderar essa geração? Me conta um pouquinho do que vocês têm feito, de como vocês têm preparado e trazido robustez para a liderança para essa geração. Bom, eu como analista de desenvolvimento humano e organizacional defendo muito que precisa realmente haver retreinamentos e treinamentos e mais treinamentos, porque eu acho que por mais que as nossas lideranças elas sejam jovens, elas são de outra geração. Então, para que elas compreendam como lidar com essa nova geração, elas precisam ser treinadas de novo, por mais que elas tenham anos e anos de experiência. Então, a gente fala muito de segurança psicológica dentro da IAMP e esse é um tema que sempre está presente nos nossos ambientes ali de treinamento e eu acredito que eles também, os líderes, eles estão comprometidos a criar esse ambiente seguro para as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas e se sentirem à vontade para inovar, para dar ideias, para construir junto à empresa, né? E eu acho que a liderança para essa geração, ela precisa ser ter uma gestão muito participativa, porque as pessoas, ainda mais lidando com tecnologia, né? A gente quer atingir com a tecnologia novos públicos. E como que a gente vai atingir com um pensamento antigo, com um pensamento do passado? Então essas pessoas, elas precisam ter voz dentro das reuniões. Elas precisam... Exato, exato. Então, a gente trabalha muito nessa questão da confiança, principalmente pelo trabalho home office, né? A questão da autonomia, a gente tira fora o microgerenciamento, porque assim, com essa geração não funciona. E eu vejo que as nossas lideranças, elas estão realmente dispostas a mudar para acessar esse público, né? E eles precisam realmente estar com uma escuta muito mais ativa, atentos, assim, né, para aquilo que é a necessidade desses colaboradores. Então, a gente tem feito muitos treinamentos nesse sentido, a gente tem feito essas conversas do Conecta para a gente pensar na responsabilidade de cada um e como que a gente pode compartilhar essas necessidades. E nós, como RH, a gente está sempre ali acolhendo também essas lideranças e essas pessoas que estão entrando agora para entender como que a gente consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que tem a geração nova entrando, tem a liderança ali que é um pouco mais velha e a gente precisa lidar com uma outra geração também, que tem outras necessidades, e a gente consegue fazer isso com conversas entre times, conversas entre as lideranças mesmo, entre os próprios colaboradores, e a gente também vai construindo assim um ambiente diverso no sentido de gerações. Excelente. Você foi falando e uma coisa que você está então na frente de treinamento e desenvolvimento, uma coisa que eu não sei como que é com vocês, tá, gente? Mas assim, só me dá uma reação.
Vocês também sentem que o e-mail de vocês, o negócio de uma comunicação que vocês mandam, é meio que ignorado de vez em sempre? Né? Um negócio de um povo que não gosta de ler um e-mail, né? Um negócio de um povo que passa o Slack assim direto e aí você parece estar falando pra parede, né? Acontece muito, né? É raro, mas acontece com frequência. Eu estive conversando com o meu time e a gente adotou e alterou totalmente a nossa estratégia de treinamento e desenvolvimento. A gente vem buscando implementar tudo em um novo formato de microlearning. E isso mostra a grande diferença geracional. Gente, a gente está falando de uma geração de TikTok que passa assim, no celular. Se o conteúdo tem mais de 1 minuto, não me interessa. Como que eu quero que essa mesma geração, 70% people, como que eu quero essas pessoas engajadas no mesmo formato? Não vai acontecer. Então, isso tem sido muito funcional. Acho que isso é uma dica boa. Trabalhar com tipo, videozinho de 1 minuto, explicação, 4 linhas, faz uma pergunta. Outro videozinho, 2 minutos, 3 bullet points, uma pergunta. Porque se você precisa e gostaria que as pessoas aprendam as coisas, a gente tem, comunicação é aquilo, né? É responsabilidade do emissor, é responsabilidade do receptor, tá todo mundo envolvido aqui e a gente precisa que a mensagem desça. Então, desde comunicação no Slack, trabalhamos com vídeos, né? Bárbara do meu time tá ali. Como treinamentos, desde seja para a área comercial, para a área de tecnologia, e especialmente para a área de tecnologia. A Bárbara, como BP de Tech, pode falar disso melhor do que eu. Pessoal um pouco mais fechado nas trocas, né? Então, às vezes, a gente precisa de incentivar um pouco mais. Então, eu acho que essa dica é super válida. Já que estamos no ponto dicas, Rafa, quais dicas você traz aí para compartilhar de formatos de melhor engajar as pessoas? Acredito que aí você tenha muitos pontos para trazer para a gente. Como a gente é uma empresa de criatividade, né? Criativa, então a gente está sempre procurando alguma coisa que está na moda para tentar dar uma conversada. É realmente o que você falou, ninguém lê e-mail. Se você mandar um texto, assim, você pode mandar em tópicos, ninguém vai ler, eles não vão ler. É muito complicado isso. Mas eu acho que dicas boas são isso, coisas rápidas, fáceis, que você bate o olho e entende o que a pessoa está querendo dizer. Para o RH liberar ali um contato, né? Caso a pessoa não entenda muito bem, conversa particular, resolve simples. Mas coisas rápidas, coisas fáceis, memes são muito bem aceitos. Coisas de TikTok, trends, assim, são bons caminhos pra gente caminhar com essa geração. Pode parecer um pouco cafona de começo, às vezes você vai montar a comunicação, você fala, putz, que eu tô fazendo, assim, que não vai funcionar, não vai dar certo. E no fim dá super certo, a galera super gosta, entende o que você tá querendo dizer. Tudo mais visual é mais fácil, né? Não pode falar que é cafona não, gente. Vocês têm que ver a vinheta do lançamento de news da nossa empresa. É eu cantando o Plantão da Globo. É incrível. Bom, pessoal, estamos aqui nos encaminhando para o ponto final. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para trazer para a gente sobre engajamento, gostariam de trazer alguma pergunta direta sobre algum tópico, sobre a geração Z, sobre questões com a geração Z relacionadas a algum outro ecossistema. A gente falou de treinamento e desenvolvimento, a gente falou de talent acquisition, mas a gente não falou de remuneração. O ponto está bem amplo, assim, nesse sentido. Então, alguém tem alguma pergunta ou gostaria que a gente abordasse em alguma outra frente específica? Não precisa de ficar tímido, tá? A gente tá aqui no negócio de um café, tem um café ali também, mais tarde tem uma cervejinha, tá todo mundo convidado, tá? Bom, então, vou passar para que a gente comece aqui as nossas considerações finais. Quais são as suas dicas finais, suas palavras finais para inspirar essas pessoas de RH maravilhosas que vieram aqui escutar a gente hoje? Bom, a minha dica é que o trabalho dá para ser divertido e isso não deixa de fazer com que ele seja sério, sabe? Então, a geração Z, ela quer viver o trabalho de uma forma que seja agradável, né? E lá na Yamp a gente tem diversas ações nesse sentido, a gente tem o nosso café e game toda quarta-feira e por mais que a gente seja uma empresa totalmente remota, a gente se reúne para fazer happy hour, a gente se reúne para fazer integrações e que a gente aplica dinâmicas ali de uma forma super criativa.
criativa, a gente faz eventos de festa junina, a gente faz eventos de carnaval, de Halloween, a gente até faz competição de fantasia. Isso faz com que o nosso trabalho ele seja muito mais leve, a gente consiga construir um ambiente leve para as pessoas estarem. Então, por mais que as pessoas estejam cada um no estado, a gente consegue se conectar e estar junto. E quando a gente realmente está junto, porque a gente também se reúne presencialmente, porque nada é comparável ao estar ali perto da pessoa e dar um abraço e conhecer ela pessoalmente, né? A gente tem integrações entre os times presencialmente. Temos a nossa confraternização de final de ano, em que a gente vai para um resort, a gente fica ali um final de semana só se conhecendo, só curtindo. Então, assim, a gente tornou o trabalho agradável e isso faz com que o nosso turnover seja baixo, faz com que as pessoas gostem de estar ali e se sintam à vontade para colocar as suas ideias e assim a gente vai inovando e a gente vai crescendo exponencialmente. Então, para vocês terem uma ideia, a Yamp em 2019 tinha cerca de 30 pessoas, hoje a gente já é mais de 100 e a gente está demandando cada vez mais pessoas porque a empresa está crescendo. E a gente esteve no evento agora de e-commerce e os nossos clientes sentiram a alegria no nosso time de estar ali, sabe, representando a Yamp. Então, essa é a dica que eu dou. Dá para tornar o trabalho divertido e dá para crescer a empresa sendo ela divertida, sabe? Então, é muito bom estar aqui dividindo esse momento com vocês. Muito obrigada pelo convite, Juan. Já aproveita. Temos uma pergunta! Olá, pessoal. Tá bom. Boa tarde, eu sou a Tawane, eu trabalho no escritório de advocacia. Então é um pouquinho diferente a estrutura de serviço das meninas, né? Mas também no nosso escritório tem muitos jovens, né? Geração Z que vai se formando, enfim. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, que as empresas são um pouco mais diferentes, mas no fim são pessoas, enfim, como que um escritório que ele é um pouco mais fechado, né? A gente consegue dar engajamento, reter, baixar, né, nosso turnover de profissionais, porque é um público que é novo, mas que é um mercado pequeno, então todo mundo roda ali nos escritórios principais, né, de São Paulo, mas que o turnover ele é muito alto. Então, qual que seria a visão de vocês nesse quesito, nesses tipos de empresa? Muito obrigada. Tawane, né? Tawane, eu vou ficar com essa, pode, meninas? Perfeito. Muito obrigado pela sua pergunta. Às vezes a gente fica olhando e, existem desafios distintos só porque você muda de segmento, né? Então, acho que aqui tem 2 pontos principais por onde a gente começa. O profissional, ao ser formado para essa carreira, que vão para grandes escritórios, etc., eles também já vão para o mercado com outra mentalidade. Eles não deixam de ser dessa geração, mas não necessariamente porque o ambiente é um pouco mais conservador, que a gente não pode ter estratégias similares ao que a gente trouxe aqui. Vou te dar um exemplo, tá? As meninas trouxeram a questão do Zen Club como benefício. Isso é um ponto. Mas o que a mensagem que isso traz? A mensagem que isso traz é: me preocupo com a sua saúde mental. Estou olhando para esse lado. Isso é um ponto dentre muitos outros. Mas o que realmente faz a diferença é o alinhamento de expectativa. O combinado não sai caro. Você ser e mostrar o que você é no momento da tua contratação vai fazer com que a quebra de expectativa no pós seja muito menor. E o que faz com que o primeiro desengajamento aconteça é justamente a quebra de expectativa. Você não perdeu uma pessoa na hora que ela aceitou emprego em outro lugar. Você perdeu uma pessoa no dia que ela resolveu abrir o LinkedIn e procurar emprego em outro lugar. E que dia que foi esse? Esse é o dia D. E normalmente esse dia D foi quando uma quebra de expectativa aconteceu do que ela viu de fora e depois que ela entrou e, enfim, ela viu algo novo. Então, nesse sentido, eu sempre digo, existe perfil de profissional para todo tipo de empresa. O que a empresa não pode tentar ser é algo da vitrine para fora e algo
diferente da vitrine para dentro. Então, eu acho que essa é a primeira frente que a gente tem que estar bem antenado, principalmente se a gente está trabalhando nessa frente de recrutamento e seleção, employer branding. Acho que esse é um ponto. Ter benefícios incríveis ajuda? Ajuda. Segundo ponto, maturidade. Aqui vem uma questão da importância do trabalho de mentoria que você faz, por exemplo, depois que a pessoa entra. Essas pessoas, e aí eu me coloco nesse lugar, foi um processo extremamente importante para mim. A gente tem uma ansiedade de crescer inerente da nossa geração. Isso, às vezes, é uma energia muito grande que falta ser canalizada no local certo. Então você tem pessoas que, na verdade, estão super dispostas sim a trabalhar, são super criativas, mas precisam de ser modeladas, moldadas. Então, trabalhar com programas de mentoria focadas para esses grupos podem ajudar justamente nessa redução da curva de aprendizado e tornar mais assertivo esse engajamento. Acho que esses são 2 pontos, por exemplo, que eu focaria, mas a gente pode continuar num cafezinho e, se alguém tiver uma realidade mais próxima aí dentro da sua organização, com certeza a gente vai ficar feliz em bater um papo aqui no final para esse compartilhamento. Acho que por esse motivo estamos em círculo, para que a gente possa compartilhar. Mas como o meu horário já está dando, eu vou passar para o encerramento do lado de cá, tá bom? Então, por favor, o que esse RH gostaria aqui, o que você gostaria de deixar mensagem para esse RH? Em primeiro lugar, acho que não esqueçam o porquê que vocês entraram no RH. Porque você pode até falar, apareceu a oportunidade há muitos anos atrás e eu resolvi ingressar, mas algum motivo lá no fundo fez você querer trabalhar com pessoas. Então, não esqueça isso. As pessoas são 1000 vezes mais importantes do que o negócio. O negócio é hard skill, o negócio é tecnológico, então você consegue mover, você consegue mexer, mas as pessoas estão ali por algum motivo e elas precisam que isso funcione para elas também, e a gente só está onde a gente está por conta das pessoas. Então é isso, pessoas em primeiro lugar. E muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom estar aqui dividindo toda essa conversa com vocês. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A minha mensagem final é sempre aquela... E aí já falamos em ser cafona, vou ser um pouco cafona. Aquela frase da Hermine Barda que pra mim assim, é sensacional e eu acho que ela vem de uma forma muito aderente quando a gente tá pensando na transitoriedade do nosso trabalho, né? Porque afinal de contas, trabalhar com pessoas é totalmente circunstancial. É uma surpresa cada dia que você abre uma reunião e não sabe o que vai acontecer, né? Como a pessoa vai reagir. O que nos trouxe até aqui não é o que vai levar a gente daqui pra frente. E essa é a única certeza que a gente tem. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa se reinventar e com certeza que a gente tem o melhor sistema de suporte para que a gente consiga aí ser cada dia melhor e oferecer cada dia melhor e prestar melhor os nossos serviços, tá? Muitíssimo obrigado, palmas para as nossas convidadas e já aproveito para convidá-los também para o nosso próximo papo super especial, que é atração e retenção de talentos no setor de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre Talent Acquisition e sobre engajamento, tá? Com a Lilian Mendes e a Sofia Vaz. Beleza? Muito obrigado, pessoal. E ao saírem, deixem para ir a gente os fones, tá bom? Um abraço. Já agora 15 tem.